Meus caros irmãos, a paz, a luz, o bem, tudo que há de glorioso em Jesus e na pessoa de Maria, por causa de Jesus, desçam sobre nós nesta segunda-feira, neste começo de semana. Meus caros irmãos, hoje eu desejaria refletir com vocês sobre um assunto que as pessoas têm medo de tocar. Tem medo de sair do prumo, né? Sobretudo na igreja. É sobre o poder de Deus em nós. É sobre a marca da graça de Deus em nós. Os sinais visíveis da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos seres possuídos por Deus, habitantes de Deus. Nós somos verdadeiramente eremitas de Deus. Procuramos viver nele e ele procura e quer viver em nós. De maneira que nós somos seres luminosos, que possuem luz própria, que vem do próprio Deus. E em nós reside um poder que nós desconhecemos, que são os dons e os carismas do Espírito Santo ministrados a nós, tanto no batismo quanto na crisma. Os dons e os carismas do Espírito Santo, eles estão como que impregnados em nossa alma para a nossa vida na terra, e sem eles a vida aqui seria monótona, terrível, enfadonha, como a gente reza na Salve Rainha, um vale de lágrimas. Você e eu somos dotados de um poder tremendo de Deus que nos habita, de uma autoridade de Deus que está em nós, de um beneplácito de Deus feito a nós, qual seja a presença e habitação contínua do Espírito Santo Divino Paráclito, o hóspede divino. Muitas vezes, nós importunamos a Deus com coisas que nós podemos resolver. Nós importunamos a Deus com coisas que está ao nosso alcance fazer. Como, por exemplo, quando alguém em nossa casa adoece, nós corremos para as comunidades, nós corremos para os rezadores, nós corremos para os centros espíritas de Umbanda, para a Igreja Universal. Quando nós, pelo poder do Espírito Santo, temos autoridade suficiente e máxima para orar por aquela pessoa e ela ficar curada. Quando nós descobrimos que estamos com uma doença tipo mortal, corremos para os grupos de oração, corremos para as exposições do Santíssimo, corremos para os rezadores. Quando nós temos o poder de impor as mãos sobre nós e ordenar que aquela doença se submeta ao poder de Deus. E assim acontece. Não é algo mágico. É fruto da fé e da fé trabalhada, autenticada, confirmada, justificada em nós. Eu sou um ser ambulante, mas cheio de Deus. Eu sou Deus andando pelas ruas. Eu sou Deus entrando e saindo de ambientes, porque Ele me impregna, porque Ele me domina, porque Ele me totaliza. Não, nós não somos semideuses, nós somos imagem e semelhança dele. Por isso que nós precisamos estar em nós. Quantas vezes procuramos pessoas para aconselhamento e está em nós o espírito de consolação para nos consolar de nossas tristezas e devaneios? Quantas vezes aflitos procuramos ajudas em livros, em congressos, em programas de rádios, de padres milagrosos, fazemos filas para comprar livros que nada dizem. Quando a sabedoria interior é suficiente para lucrarmos graças. Quando a sabedoria interior está presente para nos conduzir à cura interior de fatos e acontecimentos marcados em nós. Quantas vezes eu e você choramos por problemas financeiros, quando poderíamos nos vergar e dobrar o nosso corpo diante de Deus e suplicar a minha parte na herança.
como o filho mais novo, né? Dá-me a parte que me cabe na herança. Ou seja, a divina providência. Mas nós desesperadamente corremos para créditos, para empréstimos, que dificilmente nos libertaremos, porque é uma agiotagem satânica e não percebemos. Quanto de nós achamos que nunca vamos mudar da casa que estamos, do bairro que moramos? Nunca achamos que vamos mudar o carro que temos? Por quê? Porque nós desconhecemos o poder de Deus, que dentro de nós pode atrair a divina providência para os nossos desejos. Tem gente que diz, eu sonho com uma casa na praia. É um direito seu, como parte da herança, como filho de Deus. Mas você precisa crer nisso, você precisa pedir isso e dar passos para que isso aconteça. E buscar informações de como isso acontece. Quantos de vocês dizem, eu queria tanto ter um carro? Depende muito da graça de Deus que habita em você e do tamanho desta graça e do tamanho desta fé e da expressão desse poder divino que circula você. Quantos de nós somos medrosos diante dos nossos inimigos? Não, há uma luz imanente de Deus que cega os olhos dos nossos inimigos e eles não conseguem mais nos enxergar. Você se considera um ser vazio de graças? Você se considera um ser destituído de bênçãos? Você se considera uma pessoa que tem que estar pedindo a Deus, colocando água no baldinho da cacimba de Deus toda hora? Está errado. Você é alguém permeado de graça, cheio de graça, e essa graça precisa transbordar. Você se considera um mendigo na presença de Deus? Isso desagrada a Deus, porque foi Ele que lhe criou. Sabe quando o pai e uma mãe vê o filho sair de casa, morar debaixo de um viaduto rasgado, com os cabelos compridos, maltrapilho? Isso ofende o pai e a mãe que os criou para a vida, para a plenitude, para a grandeza do ser. Então, quando nós vamos a Deus como mendigos, pobres, miseráveis, ofende a Deus, porque o nosso Criador não é pobre, não é miserável, é rico em graças. Amados irmãos, existe uma luz poderosa dentro de você. Isso não tem nada a ver com poder astral, transcendental, terceira dimensão, quarta dimensão, poder alienígena, espiritismo, sintoísmo, altruísmo. Isso não significa budismo, isso não significa força cósmica, isso não significa poder da mente. Significa apenas Deus. Mas Deus conhecido, Deus experimentado, Deus expandido, Deus colocado dentro de nós. Se você planta uma roseira e dela cuida, é natural que brotem flores ao longo do tempo. Se você cuida da sua espiritualidade, é natural que brotem as graças e os poderes de Deus em você. A sua mão tem poder para se erguer e abençoar. A sua mão tem poder de se erguer e barrar o mal e mandar o mal que se afaste de você. O seu espírito é combativo. A sua alma é combativa. Mas você não tem consciência disso. Então vive correndo em grupos e comunidade, atrás disso e daquilo, inventam alguma coisa aqui, inventam uma coisa ali, e como a gente fala, né? Viraliza. Tudo que você precisa para a vida neste mundo está dentro de você. Você é um depósito de graças, um recipiente de graça. Você é um depósito das graças de Deus em seu próprio favor. Precisa aprender a rezar, precisa aprender a orar. Precisa aprender a fazer a oração correta, mas já está dentro de você. A alegria que você busca já está dentro de você. A paz que você busca já está dentro de você. Os bens deste mundo que você tanto necessita já estão à sua disposição. Mas é preciso que você seja uma pessoa portadora dessa luz divina, que atrai bênçãos, que atrai graças. Quando nós acendemos a lâmpada à noite, o que ela faz?
ela atrai, não é? As mariposas, ela atrai a borboleta. Só que eles morrem ao contato com a luz. Nós, ao contrário, revivemos, nos fortalecemos, nos iluminamos e, como vagalumes, nós saímos na escuridão da noite da vida para iluminar a vida de muita gente. Queira ser um vagalume de Deus onde você está. Sacuda a tristeza que está sendo a coxa de cama de sua alma. Há um poder divino tremendo dentro de você e você precisa descobrir isso. Há um poder tremendo de Deus ao seu dispor e você precisa fazer isso fluir. Há um poder divino tremendo a dispor daquilo que você deseja e precisa, mas você precisa saber pedir, precisa saber buscar. Nós não chegamos a Deus como pobres mendigos, mas como filhos que vêm partilhar da riqueza de seus pais. Numa família rica, quando se senta no café da manhã, o filho e a filha não precisam do pai para pedir permissão para tomar pão, para tomar o café, para tomar o suco, para tomar leite. A mesa está pronta para toda a família. Com Deus é assim e mais do que isso, não é? Então é preciso que nós saibamos dispor das graças de Deus ao nosso favor. Muita coisa que nós pedimos a Deus, Ele já concedeu e não percebemos, está dentro de nós. E vem por meio da oração, por meio da súplica, da intercessão e da oração que determina graças. Tem gente que pede a cura de parentes, mas pede de um modo tão fraco, obsoleto, mesquinho, que a cura não vem. Você precisa pedir com autoridade. Jesus condivide com você o seu principado. Ele é o príncipe da paz e nos quer seus príncipes. Jesus condivide conosco a sua condição de filho único e por isso nós somos filhos adotivos. Jesus condivide conosco o poder de suas graças e por isso nós somos pessoas mantenedoras de graças e possuidoras de graças. Sabe alguém que está no mais profundo buraco da depressão? Porque não percebeu o facho de luz divina dentro de si para sair do poço, para ser capaz de vencer a angústia. Não é altruísmo, não é otimismo barato, não é pensamento positivo. É fé autenticada, traduzida, proclamada e com autoridade. Senhor, sou teu filho, não nasci para a pobreza. Sou teu filho, não nasci para a fome. Sou teu filho, não nasci para o câncer. Não nasci para a pandemia. Sou teu filho, não nasci para ser assassinado. Não nasci para ser assaltado. Não nasci para ser invejado. Não nasci para ser perseguido. Não nasci para ser caluniado. Aí você diz, e onde é que fica o sofrimento dos santos e de Jesus? Isto é uma outra coisa. É um outro nível quando você o atinge. Não pense que quando você lê a vida dos santos, foi tudo muito bonitinho como está ali, não. Eles tiveram que lutar, acreditar na graça, sedimentar a experiência de Deus. Não pense que quando eu e você lemos a vida dos santos, foi aquele floreado de bênçãos, aquela auréola celeste. Não, eles tiveram que manter acesa a luz da fé em Deus. A própria Santa Teresinha, tão querida, quando no leito de morte dizia que entre ela e Deus era como se fosse um muro intransponível, Santa Teresinha chega a duvidar que Deus existia. Automaticamente ela reassume o amor, porque era a angústia que a dominava, não a sua fé morta. A sua fé era esplêndida, a sua fé era revigorante,
era abrangente, elucidativa, emancipada para a época de seu tempo. Pegue a história de uma alma, a autobiografia de Santa Teresinha. O que ela diz e pensa não são pensamentos da época, ela está vivendo em pleno jansenismo. O que ela diz e pensa não são frutos do momento que ela estava convivendo, são ideias que são anteriores ao que ela falava. Então vamos ficar hoje com essa reflexão, com este pensamento para a nossa reflexão. Um abraço do irmão Emanuel, da comunidade católica Cristo Dominus.